Boa noite, a santa e gloriosa paz de Deus, igreja. A todas as saudações, para quem não me conhece, eu sou a irmã Juliana. Sirva a Deus por graça e misericórdia lá na Congregação Cristã no Brasil. E hoje eu vou estar contando para vocês um testemunho. Louvado seja Deus. Estou falando baixo porque estão todos dormindo, já passa das 10 da noite. E eu amo ler a Bíblia nessa hora, que tá todos dormindo e eu fico na comunhão com Deus, o Espírito Santo do Senhor. Eu gosto de estar lendo a Bíblia essa hora, orando, né? Fazendo as coisas do Senhor. Louvado seja Deus. Aqui tomando meu café. Glória a Deus. O testemunho que eu vou contar é sobre uma amiga minha, quando eu morava lá no Rio de Janeiro. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Deus ajuda que o áudio esteja bom quando eu terminar. Então, igreja, quando eu morava lá no Rio de Janeiro, quando Deus me chamou, assim que Deus me chamou, eu engravidei. Louvado seja Deus, eu não sabia que eu estava grávida. E quando eu engravido, eu não gosto de estar contando para todo mundo. Eu escondo a minha gravidez, eu guardo a minha gravidez até os meus 4 para 5 meses. 4 para 5 meses ainda dá para esconder minha barriga, não dá para mostrar. E eu tinha uma amiga, uma vizinha minha que queria engravidar. Louvado seja Deus. E ela já estava quase um ano tentando engravidar e não conseguia. Aí quando minha gravidez chegou lá para os seus 5, 6 meses, eu resolvi contar para ela. E ela ficou muito triste, louvado seja Deus, porque ela estava querendo engravidar e ela não conseguia engravidar de jeito nenhum. E nisso os meses ia se passando, ia se passando, ia se passando, louvado seja Deus, e nada dela engravidar. E eu sempre ligava para ela ligava para mim, a gente mandava mensagem. E ela chorava de lá e eu tentando aconselhar, não sabia direito, porque o Senhor tinha acabado de me chamar, louvado seja Deus, né? Eu não sabia direito, assim, falar as coisas e tudo mais, louvado seja Deus. E ali ela ficava contando para mim, né? Enfim. E o tempo foi se passando e eu ganhei a criança em fevereiro. Aí quando foi em dezembro, entrou uma fé no meu coração, que eu falei para ela bem assim: Tayane, minha amiga, hoje estou indo para a igreja buscar Deus ao teu favor. Louvado seja Deus, igreja. E assim que o Senhor me chamou, por graça e misericórdia dele, que eu não sou merecedora de nada, o Senhor me deu o dom de revelação. E o Senhor me revela até hoje, né? E naquela época o Senhor me revelava muita coisa mesmo. Mas até hoje esse dom está comigo ainda. O Senhor não retirou. Louvado seja Deus. E ali eu falei para ela com toda a autoridade, com toda a fé, que eu ia buscar para ela e que ela ia engravidar. Nesse mesmo dia, igreja, eu lembro que eu fui para a igreja, clamei a Deus, orei a Deus, pedi oração à minha vizinha também. Olha, tá acontecendo isso e isso com minha amiga, expliquei, ajuda eu em oração, ajuda nós. E ali eu fui para a igreja e clamei ao Senhor. Aí eu lembro que eu cheguei em casa e fui dormir. Aí quando eu dormi, louvado seja Deus, Deus me deu uma revelação tão linda, igreja, mas tão linda. Ele estava viajando, eles não estavam morando lá em Itaguaí, no Rio de Janeiro. O esposo dela tinha arrumado um trabalho, já estava, se eu salvo eu, mais de um ano fora, trabalhando. Eles estavam em outra cidade. E ali, a casa deles era na minha rua, só que a casa deles só estava só em pé e batida a laje, nada, não tinha mais nada. Não tinha reboco, não tinha janela, não tinha nada. E nessa revelação que Deus me deu, eu chegava no portão dela e eu ia entrando. E eu ia lá pro fundo, pro quarto lá de trás. Né? O quarto dela era na frente, o quarto do bebê atrás. Louvado seja Deus. E ali, quando eu passava, ia lá pro fundo que eu chegava na janela, louvado seja Deus, eu via ela sentada na cama, eu via um berço, eu via uma cômoda e eu via um tanto de roupinha de bebê. Um tanto. E tudo rosa. Não tinha uma roupa de outra cor. As roupas eram tudo rosa. E eu olhava para ela e falava assim: Nossa, Tayane engravidou e não me contou. E é uma menina. Aí eu acordei, igreja. Eu acordei.
Louvado seja Deus. Aí eu entendi. Eu falei assim, meu Deus, o Senhor me deu uma revelação. Tayane vai engravidar. Meu Deus do céu, é uma menina. Aí, igreja, eu liguei pra ela. Eu liguei pra ela e falei bem assim, Tayane, você já tá grávida? Aí ela começou a chorar. Não, Ju, eu não consigo, a minha idade, não sei o que, falando, né? Eu falei assim, louvado seja Deus. Aí eu peguei e falei assim, contei o sonho pra ela, a igreja, falei com autoridade, você vai engravidar e vai ser o mais rápido possível. Louvado seja Deus, igreja. Eu só sei que o Senhor fez um reboliço lá, naquele lugar, que a empresa mandou o esposo dela embora. Louvado seja Deus, isso em dezembro. Eles vieram embora em janeiro. Em janeiro, com o dinheiro que ele pegou da empresa, ele começou a ajeitar a casinha deles. Igual eu falei aí, né? A casa só tava em pé, batida lá, faltava muita coisa ainda para fazer. Aí eles começaram a ajeitar a casinha deles com o dinheiro que recebeu. Em janeiro, em fevereiro eu ganhei a Eloá, que é a minha filha, louvado seja Deus. E ela veio a Eloá e pegou a Eloá no colo, igreja, louvado seja Deus. E ali ela ficou muito triste, que ela queria o dela, também segurando para não chorar. E ela olhou para mim e falou assim, ai, Ju, né, porque eu tô com inveja, não, é porque eu queria a minha também. Louvado seja Deus, santo é o Senhor. E ali, igreja, ela já estava grávida e não sabia, santo Deus. E eu sempre contava do sonho para ela, testificava, né? Sempre lembrava. E ali, igreja, quando foi em março, eles fizeram uma viagem para Angra dos Reis, que ela tem uns parentes dela lá, e ela me chamou, me convidou e eu não quis ir. Vamos ver de tudo para mim ir, mas eu não quis ir, porque eu tinha acabado de ganhar neném, né? E lá tem muita muriçoca, essas coisas assim, aí não dava pra mim poder ir. Depois eu me arrependi de não ter ido, porque o lugar é muito lindo mesmo. Aí eu falei assim, mas não dá pra mim poder ir, tô com neném novo, né? Louvado seja Deus, tinha menos de um mês aí Eloá, louvado seja Deus. E ali ela foi pra lá, e ali ela começou a dormir. E diz ela me contando, né, que eles tudo indo lá pra praia, pra Praça Lagoa, tudo. Disse ela que pulava de cima de um negócio lá embaixo, mas o que ela mais fazia era comer e dormir. Aí disse que as primas falou assim, Tayane, você não tá grávida, não? Aí ela, não tô não, não sei o quê. Louvado seja Deus, igreja. Aí quando ela voltou de lá, igreja, louvado seja Deus. Quando ela voltou, que ela fez um exame, fez o teste de farmácia, de sangue, deu positivo que ela tava grávida. Meu Deus, Senhor. Quando o Senhor promete, Ele cumpre, louvado seja Deus. E ali foi aquela alegria, louvado seja Deus, e foi o tempo também dela mexer na casa dela, foi muito rápido, Deus abençoou. Louvado seja Deus. E ali, igreja, foi aquela alegria. Eu falei, santo é o Senhor. Louvado seja Deus. E ali o esposo dela ficava, minha menininha pra cá, minha menininha pra lá. E depois ela veio e falou assim, Ju, você viu que, não vou falar o nome dele, parou de falar minha menininha? Eu peguei e falei bem assim, sim. Aí ela falou bem assim, então, é porque eles eram de outra denominação, igreja, eles são, né? E ali ela falou pra mim que dentro da igreja deles, ele ouviu uma voz que falou pra ele que não era uma menina, que era um varão. Louvado seja Deus. E ali eu fiquei na comunhão, santo é Deus, o inimigo, igreja, tentando confundir a minha mente pelo dom que Deus tinha me dado. E aí eu falei assim, bom, no sonho eu vi tudo rosa, não tinha outra roupinha. Todas as roupinhas, era tudo rosa. Louvado seja Deus. E ali, igreja, Deus é tão maravilhoso que quando ela bateu a outra, era uma menina, e quando nasceu, veio uma menininha. Louvado seja Deus, Deus é bom demais, santo é o Senhor. O inimigo tenta confundir as nossas mentes, mas ele não consegue. Ele faz de tudo para nos confundir. Louvado seja Deus. E ali a gente ficou muito feliz mesmo. Tá lá a coisinha mais linda. Louvado seja Deus. E ali também a concunhada dela estava grávida também. E a concunhada dela é branquinha. E o marido dela é bem moreninho mesmo. E também Deus me mostrou que seria uma menina, o neném dela, e que não ia ficar
nem moreninha e Deus me mostrou que a menina ia ficar branquinha, branquinha, que ela não ia ficar moreninha, que ela ia ser branquinha, branquinha mesmo. Aí antes da neném nascer, igreja, louvado seja Deus, a menininha veio branquinha, branquinha e tá lá, salvo eu acho que ela tá com 5 aninhos e tá branquinha. Quem olha assim nem diz que é filha do Fernando, porque o Fernando é bem moreninho, já a Fernanda ela é branquinha. E Deus me mostrou a menininha branquinha, branquinha. E eu até falei com a Tayane, Tayane, ela vai nascer branquinha e ela vai permanecer branquinha, ela não vai ficar moreninha. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor. Então, igreja, eu tô contando esse testemunho aqui, você que sonha em ser mãe, não perca as esperanças, louvado seja Deus. Eu também conheci a prima do meu esposo, mais de 10 anos tentando engravidar e não conseguia de jeito nenhum. Não fez, não foi para medicina, esperou em Deus e quando engravidou, naturalmente, igreja, ela ganhou, ela teve gêmeos, louvado seja Deus, 2 meninos. Então, o tempo de Deus não é o nosso. Louvado seja Deus, a palavra do Senhor diz que um ano para Deus, que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Louvado seja Deus. E hoje eu senti da parte do Senhor de estar contando esse testemunho, porque quando eu fui orar com as meninas para elas poderem dormir, né? Pra gente poder dormir, eu pedi a Heloísa para poder abrir uma palavra, e a palavra que a Heloísa abriu foi Salmo 127. Eu até gravei um áudio, né? Já postei aí no canal, que de tão assim, eu fiquei assim, maravilhada com essa palavra. E aqui no Salmo 127, versículo 3, diz assim: Eis que os filhos são herança do Senhor, o fruto do seu ventre, o seu galardão. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Nós temos que ensinar os nossos filhos no caminho que deve andar. Louvado seja Deus. A minha filha, Deus me chamou, ela estava com 6 aninhos de idade. Louvado seja Deus. Lá na nossa igreja só pode se batizar depois dos 12, acima dos 12, né? Antes não pode. E a minha filha, ela chorava, igreja, querendo se batizar, querendo descer as águas do santo batismo. E eu, não tá na hora, não tá na hora. Deus foi lá e selou ela. Louvado seja Deus, com 10 aninhos. Deus deu o dom de evidências de novas línguas para ela. E quando Deus toma ela, é muito lindo. De 10 para 11 anos. E aí, eu não, mesmo assim, eu não queria deixar ela se batizar de jeito nenhum. Se a criança for selada lá na nossa igreja, a gente já pode sim descer as águas. Mas ela chorava, eu via que era realmente o Espírito Santo de Deus chamando ela. Então eu decidi deixar ela descer as águas do Santo Batismo. É minha companheira na fé. Aonde eu vou, ela vai comigo. Ela não tem. Eu falo assim, às vezes eu tô desanimada para ir para a igreja. Eu falo bem assim, vamos congregar? Ela fala, vamos. Não tem tempo ruim para ela, né? O meu esposo não serve a Deus ainda, aqui em casa só eu e as meninas, a gente está sempre visitando, sempre congregando, sempre buscando a Deus, né? Porque a palavra do Senhor diz amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como se fosse a ti mesmo. E salvação é individual, né? E o Senhor prometeu que Ele vai fazer uma obra na vida do meu esposo e eu creio que o Senhor vai fazer. Então, voltando lá, vocês que estão esperando, né? Uma benção aí, eu creio que esse ano de 2025 o Senhor pode bater na tua porta, esteja preparada, tenha fé, né? Quem quiser oração pode mandar aqui no canal aqui, escreve seu nome aqui que eu vou estar orando pela vida de vocês, louvado seja Deus, e que o Senhor abençoe vocês grandemente, né? E não esqueça, o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? O que Ele tem preparado para nós já tem dia, data e hora marcada. Louvado seja Deus. Logo, logo, o anjo do Senhor vai estar batendo na tua porta, trazendo a tua bênção. Eu creio, você crê? Louvado seja Deus, eu creio no Deus do impossível. As mesmas obras que Ele fazia lá atrás, Ele ainda faz hoje em dia. Eu creio no Deus que faz o cadeirante andar. Eu creio no Deus que cura, sara e liberta. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor. Então, igreja,
É isso o testemunho que eu tenho para dar. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Ah, igreja, eu conheci um casal também. Vou falar aqui rapidinho, já que o Senhor está trazendo à frente. Eu conheci um casal e eles também estavam tentando engravidar. E ele já tinha casado de um outro relacionamento, não deu certo. Os filhos que tinha do outro era filho só da mulher. E ela já tinha casado também as 2 vezes, também não deu certo, ela não teve filhos. E ali estavam os dois na igreja certinho, Deus usava dos dois, a gente fazia visita, não era da CCB, era de outra denominação. Como na época eu tinha uma loja e ela trabalhava para mim, eu gostava muito de falar das coisas de Deus para eles. Às vezes eles iam lá para casa, a gente ia até de madrugada lendo Bíblia e tomando café, falando das coisas de Deus, né? E ali, Deus, eles ficaram muito tristes, que passava meses, passava anos e nada dela conseguir engravidar. Ela tinha endometriose, eu acho que é esse o nome que fala, né? Então o médico não deu chance nenhuma para ela poder engravidar, porque ela já tinha feito todos os exames e nada. E ali, igreja, Deus me mostrou em sonhos. Louvado seja Deus. Deus me mostrou que eu chegava na casa deles e ali eles tinham pintado o quartinho tudo de rosa. As cômodas, os móveis, era tudo rosa. Louvado seja Deus. E ali eu, no sonho, né, na revelação que Deus me dava, eu falava para os dois assim: Uai, por que vocês estão pintando tudo de rosa? Se não é uma menina, é um menino. Louvado seja Deus. E ali eu acordei. Eu acordei, ela foi lá para a loja trabalhar, depois ele chegou, eu contei, né? Contei para eles a revelação que Deus tinha me dado e que ela ia engravidar. E que a última palavra vinha de Deus, porque ele é médico dos médicos. Quando para o médico não tem mais jeito, mas para o nosso Senhor tem. Você vai engravidar. Tinha dia que ela chegava na loja tão desanimada, tão triste, chorona. E a barriga dela crescia, o peito, os seios dava leite, porque ela começou a ter gravidez psicológica, né? Louvado seja Deus. Mas aí, igreja, não se cumpriu porque ele voltou para trás, né? Deus tinha tirado ele desse mundo do pecado, desse lamaçal, né? Igual fez comigo, limpado as vestes, né? Fez feito um novo homem. E ali ele voltou para trás. E antes disso, ele sonhou. Ela me contou que ele falou com ela que antes dele abandonar as coisas do Senhor, que ele pegou as malas e foi para a rodoviária e embora, os dois. E quando ele chegou lá na rodoviária, quem estava na rodoviária no sonho dele era eu. E eu pregava para ele, louvado seja Deus, para ele poder não desistir. Porque Deus era na vida dele que o Senhor estava chegando. Só que aí, igreja, ele desistiu, né? Voltou para o mundo de novo, para aquelas práticas. Louvado seja Deus. E ali ela casou de novo. Santo é o Senhor. E ali, assim que ela casou de novo, ela engravidou. Santo é Deus. Louvado seja Deus. Ela engravidou e acabou de nascer. Tem uns 2 mesinhos que ela ganhou um lindo menino. Um lindo menino. Ele não esperou no tempo do Senhor. O Senhor falou, o Senhor avisou, mas ele não esperou. Santo é Deus, né? A gente não sabe por onde ele anda, mas ela tá bem, graças a Deus. Não tá mais servindo a Deus, mas eu sempre entro em contato com ela. A gravidez dela deu muita complicação, teve diabetes gestacional, endometriose, né? Um tanto de coisa, igreja, mas teve que entubar ela para poder tirar o bebê. Ela não viu, o atual marido dela, agora que está com ela, também não pôde assistir o parto dela. Mas nós ficamos clamando a Deus e deu tudo certo no final, né? E vamos clamar também, orar pela vida do ex dela, do Renato, porque é uma pessoa que conhece a palavra de Deus, mas não conseguiu. Quem somos nós para julgar? Às vezes eu vejo as pessoas, né, de dentro da igreja mesmo, às vezes julgando aquelas pessoas que saem, não fica na igreja, né? E eu fico triste, porque a gente que serve a Deus,
a gente vê como é difícil servir a Deus. Não é fácil. Aquele que disser que é fácil servir a Deus está mentindo. É muita guerra, é muita batalha, muita calúnia, deformação. O inimigo faz de tudo para nos parar, né? Mas maior é o que está com nós, o Espírito Santo de Deus, nos dando discernimento, o que a gente tem que fazer. Louvado seja Deus. Então, não vamos julgar, né? Vamos abraçar, vamos ajudar, não vamos ser uma pessoa que espalha. Às vezes, quando a pessoa sai da igreja que quer voltar, ela fica com vergonha, o inimigo coloca muita coisa na mente dela, louvado seja Deus, e ali, às vezes, quando elas voltam, louvado seja Deus, tem gente que nem precisa abrir a boca para julgar, só com um olhar ela já julga a pessoa. Louvado seja Deus. Então vamos ajuntar mais, vamos buscar as almas que estão lá fora, parada, na beira do caminho, desanimada por causa da prova, da guerra que se levantou. Santo é Deus, né? Eu comecei a contar uma coisa e Deus está me trazendo, né, outras coisas avante. E eu vou falando, igreja. Se o Senhor está mandando eu falar, eu vou falando. Louvado seja Deus. Começou a chover agora, ó, chuvinha, não sei se os irmãos estão ouvindo, mas é isso. Deus abençoe cada um de vós. Estamos juntos pela salvação da vida eterna.